A cultura de uma cidade pode ser medida pelo número de teatros, cinemas, museus e espaços dedicados à história e ao lazer. Nesse aspecto, ainda se pode considerar que Campos não está bem aparelhada, com cinemas em apenas um shopping center. Um de nossos melhores equipamentos, o Teatro Trianon, por exemplo, foi alvo de censura no episódio da exibição de uma peça escrita por Nelson Rodrigues. O texto de um dos dramaturgos mais importantes do país foi considerado ousado e indecente. Para onde caminha a cultura numa cidade que não se importa tanto com o tema? Este é o assunto em debate em mais esta edição de A Polêmica. Estamos aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. O nosso tema hoje é cultura. Estamos aqui com o ator Adriano Moura e também com o produtor cultural Capi. E o primeiro questionamento de hoje vai ser referente aos investimentos do município na área cultural. Mas antes de ouvirmos a opinião de cada um deles, vamos ouvir o que o povo fala sobre essa questão. Você acha que os investimentos da Prefeitura de Campos na área da cultura são acessíveis a todas as classes sociais? Na minha opinião, não. Eu acredito que eles até oferecem, porém não acessível a todo mundo, né? São preços absurdos que nem todo mundo tem condição de pagar e já que a prefeitura banca, né, digamos assim, poderia ser aberto a toda a população. Cultura é um negócio complicado, agrada um, desagrada outro, entendeu? A prefeitura não pode agradar todo mundo, entendeu? É igual praças estão sendo construídas que eu tenho visto aí, eu sou da parte de esporte, eu tenho visto. Infelizmente a população também constrói, a população destrói. Eu acho porque quando é para uma classe social assim que, vamos dizer, mais popular, tem o CEPOP. E quando é uma coisa de mais requinte, uma coisa assim mais estilizada, é no Trianon. Principalmente não só trazendo artistas de fora, e quando prestigia a nossa orquestra sinfônica. A maioria das pessoas hoje tem 4, 5 filhos, então o ingresso de R$100 você vai tirar R$700. Então tira toda a possibilidade dessas pessoas de ir ao teatro, de ter uma cultura, de passear. Então eles ficam mais isolados em casa. Não, eu não acho. Porque o teatro, por exemplo, tem um valor lá de entrada, o ingresso, não é acessível com a classe social. Já que tem um investimento da prefeitura, a prefeitura deveria dar entrada gratuita ou criar eventos, pelo menos uma vez por mês, e distribuiria ingresso grátis à população. Infelizmente não. Há algumas situações em termos de verão, na Praia do Farol, realmente ali atinge todas as camadas. Mas quando se fala em cidade, aqui a gente realmente não tem. O ingresso, você quer assistir uma peça boa de teatro e a peça fica fora do nível financeiro das pessoas, né? Não, não acho não. Fala-se muito do social, mas não se põe em prática realmente. Capi e Adriano. É uma grande satisfação em tê-los aqui e eu tenho certeza que todos os nossos telespectadores ficarão muito felizes com as abordagens que a gente fizer, o bate-papo legal que a gente vai ter no programa de hoje. O programa é Cultura, um programa que foge um pouco ao padrão do nosso programa, mas nós estamos vivendo em Campos um momento muito especial, um momento muito importante, que é a discussão da cultura em todas as áreas, em toda a seara e todas as suas nuances. E eu queria muito a opinião de vocês. Nós ouvimos hoje a comunidade com relação ao investimento da cultura em Campos. E eu queria saber primeiro do Capi, depois do Adriano, e a gente pode ir trocando um papo bem saudável, bem salutar.
Qual a visão que você tem, qual é a sua opinião com relação à cultura de Campos? O investimento dos órgãos públicos na cultura de Campos é satisfatório? Isso é relativo, porque, primeiro, a gente precisaria deixar claro que a política cultural é um aspecto da cultura. Agora, a política de eventos ou de entretenimento é outro aspecto que, embora aparentemente esteja inserido num contexto cultural... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque tudo que sofre interferência humana é cultura. Mas o entretenimento é outro aspecto. E no que tange ao entretenimento, vamos muito bem, obrigado. Não falta eventos para divertir a cidade. Vivemos uma política de pão e circo. Essa é a realidade. Mas cultura, de fato, existem alguns projetos, sim, algumas intenções, como eu coloquei numa entrevista que eu fiz recentemente, eu prestei recentemente, quando deixam o superintendente de cultura trabalhar, ele age corretamente. Nós temos exemplos aí, o próprio projeto do museu é um exemplo do seu funcionamento, embora entenda como desnecessário o fechamento do Museu Olavo Cardoso. Diversas iniciativas são pertinentes, existe investimento. Por exemplo, a Orquestrando a Vida precisou ir para a rua, sim, gritar, vou fechar, vou fechar, vou fechar, para sensibilizar. Inclusive uma empresa de fora tinha acabado de ganhar uma licitação e se eles não fossem à rua, ela não teria sido cancelada. Não teria sido cancelada, quer dizer. Então, existem equívocos, certo? Na política cultural da cidade como um todo. Na realidade, eu diria até que não existe uma política cultural, certo? Existem fatos isolados que vai se levando, não tem um planejamento e muito menos um planejamento para o futuro. A longo prazo, é uma coisa muito imediatista. Tá, são fatos que acontecem e que não tem uma projeção. Nós, da área de teatro mais especificamente, ressentimos muito a falta de uma escola profissionalizante de teatro, porque existe um mercado e nós, com o advento do Trianon, perdemos público porque as pessoas preferem ver os espetáculos de fora do que investir na gente, do que assistir os espetáculos locais. E só a capacitação poderia colocar essa briga por igual. Mas não acontece, embora tenha sido prometido desde os tempos de Garotinho Governador que a Escola Martins Pena viria para Campos. E não veio. E não veio até hoje. Nós temos um curso livre de teatro, mas que não dá a diplomação, não dá a qualificação necessária. A qualificação necessária. Entende? Então, são equívocos que, embora as pessoas que estejam lá sejam competentes, todos, na sua maioria, à exceção da presidente da fundação, oriundos do métier artístico, mas que não podem, de fato, colocar os seus conhecimentos em prática. Porque não tem uma ordem pré-ordenada para isso. Porque o governo é muito centralizado. É muito centralizado. Vide o que está acontecendo ultimamente com relação à Câmara. Nós vamos conversar sobre isso. Adriano, prazer em tê-lo aqui. Partindo dessa óptica que o Capi colocou, de ter uma diferenciação entre o que é cultura exatamente e o que é produção de eventos. Qual a observação que você faz? Temos um bom investimento? Como é a observação sua enquanto profissional da área? Pensando nessa ótica do evento, né, de um projeto, a gente pode fazer uma comparação com o Paraty, tá? Que é a Flip. A Flip não interessa quem seja o prefeito, o secretário de cultura, o presidente de fundação, o responsável pelo turismo do município. A Flip é um evento que faz parte do calendário da cidade. Ela tem vida própria. E movimenta toda a cidade, não só a iniciativa pública, mas também a privada, e principalmente a privada. Qualquer político ou gestor que chegar hoje em Paraty e cogitar acabar com a Flip, ele vai comprar uma briga com toda a população, não apenas com os livreiros, os escritores, os poetas e os artistas. Bom, se nós pegarmos a história cultural dessa cidade, mais ou menos aí dos últimos 25 anos, nós tivemos o maior festival de música erudita do país, que é o Festival de Música de Inverno.
Tivemos também festival de blues e jazz, que a gente pode comparar com as mesmas dimensões do Festival de Blues e Jazz de Rio das Ostras. Já sediamos festivais de teatro em nível nacional, regional, inclusive a cidade já foi, né, grupos teatrais da cidade já foram vencedores, né, de vários desses festivais, inclusive fora da cidade. O que eu estou tentando pontuar? Existe uma política do já foi, do já teve, então nenhum projeto tem continuidade. Então digamos que essa gestão implante um projeto bacana, voltado para projetos culturais sérios, daqui a 2 anos vem outro gestor que, por razões político-partidárias, né, acaba com aquele projeto que estava dando certo. Então nunca há uma continuidade. Foi o que ele falou, não há nenhum problema com o evento, né? A gente precisa do evento também. No entanto, o evento, quando acaba tudo. Você não tem condições, por exemplo, né? Não deixa raiz. Outra coisa, não há geração de emprego. Se você tem uma política cultural séria, né, acaba gerando emprego também para os profissionais dessa área, para os técnicos, né, que ele acabou de falar, que ele acabou de mencionar. E, em função disso, a gente fica sempre vivendo aquela cidade que já teve um grande festival de música, já teve um grande festival de teatro, já teve um museu, né, já teve uma grande livraria, e a gente vai vivendo de memória. Né, exatamente por não haver, por interesse, né, de nenhum gestor, pelo menos não houve, né, até hoje, o interesse de dar prosseguimento a projetos sérios, né, ou até mesmo dar continuidade a projetos já existentes, pré-existentes à sua atual gestão. Nós acompanhamos aí, eu acho que seguramente, Capia um pouco mais do que eu, aproximadamente 20, 25 anos aí, praticamente do mesmo grupo político, com alguns fracionamentos devido a conjunturas partidárias. Essa falta de dedicação à cultura propriamente dita, agora não estamos falando ainda dos eventos, se deve a quê, na sua opinião? Qual seria a palavra que você lembra de imediato para dizer a cultura não foi feita por isso? O que te vem primeiro à cabeça com a experiência que você já tem desses anos todos? Falta de vontade política. Eu acho que a grande questão é essa. Porque, mas o interesse político não existe por quê? Qual o retorno que a cultura não daria, se a gente está partindo do princípio do interesse político? O retorno é eleitoral, certo? Porque dá muito mais voto você colocar um trio elétrico na Praia de Farol, com todo mundo, no Bumba Lelê, certo? Isso dá muito mais voto do que um evento cultural de fato. Certo? Um festival de teatro, um incentivo a uma orquestrão da vida, como está acontecendo agora. Tá entendendo? Isso não dá voto. Tá entendendo? Aliás, o Orquestrão da Vida há uma ressalva, porque são mais de 800 crianças carentes que são abrigadas pelo projeto. Isso dá voto. Isso dá voto, porque em vez da criança estar na marginalidade... Diretamente está vinculando aquelas famílias também em eventual processo lógico, eleitoral. Certo? Se há esse incentivo, está entendendo? Logicamente que vai dar voto. Então, o grande problema da cidade é que tudo é pensado em 4 anos. 4 anos que vai resultar em quê? Certo? Na perpetuação de um projeto. O projeto político, sim. Esse vai muito bem, obrigado, para os que se interessam na questão. Entende? Mas, afora isso, a questão de ignorância, certo? As pessoas não entendem, os políticos, em geral, não são sensíveis à questão cultural, porque não tem a dimensão da importância da cultura. Como mola propulsora do crescimento social mesmo. Social. Não há essa visão. E é de se estranhar, porque justamente nesta gestão nós temos pessoas diretamente ligadas à cultura. A própria prefeito, o próprio ex-governador, pessoas de teatro. Né? Pessoas de teatro, o superintendente de cultura, a vice-presidente, a Leninha, vice-presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Yuma, todo mundo todos são oriundos dos palcos campistas. Quer dizer, era para se esperar dessa equipe... Uma dinâmica maior. Está entendendo? Uma dinâmica maior, um incentivo maior, uma visão mais esclarecida sobre a questão cultural. Mas, na realidade, o que a gente vê que é um governo centralizador,
entende? Em que funciona na base do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa política partidária, na sua observação, também influencia nesse investimento cultural? Com certeza. Um exemplo claro que a gente tem disso é a Bienal do Livro. Tá? Só um adendo para você aproveitar e responder. A atual vereadora Lindamara, que entrou no lugar do Mauro Silva, disse a um jornal campista que a Bienal do Livro, a última, vendeu 8 milhões de livros. Eu vou repetir, 8 milhões de livros, não foram 8 mil, 8 milhões de livros. Você pode continuar agora. É impossível, né? Isso é impossível. Por que eu mencionei a Bienal? Campos é a única cidade do mundo em que Bienal não ocorre obrigatoriamente de 2 em 2 anos. Então, a cada 2 anos, né, a gente fica sempre naquela dúvida, tem ou não tem Bienal? Teoricamente teria de ter, né? O próprio nome do evento é Bienal do Livro, né? Mas ficar sempre naquele impasse, né? Será que vai ter? Será que não vai ter? Será que o atual secretário vai querer? Será que a atual prefeita vai deixar? E fica sempre nessa discussão meio que no âmbito doméstico. Quando começa a pressão da opinião pública, aí a gente entra na questão do voto, né? Quando começa a pressão da opinião pública, aí a gente passa a ter certeza que, de fato, o evento vai acontecer. O deslocamento, por exemplo, daqui do centro da cidade para o CEPOP, para os livreiros, né, em si, foi terrível. Eles reclamaram que houve uma queda, né, claro, na participação. Então, é uma contradição. A última que foi feita na Praça Salvador foi completamente diferente. Então, é uma grande contradição você alegar que um evento, né, que vendeu 8 milhões de livros, né, em uma semana, eu acho que para vender 8 milhões de livros, o evento teria de ter sido frequentado aí por, pelo menos, acho que se 1 milhão de pessoas circulou pela Bienal, e se cada um, né, desse 1 milhão tivesse comprado 8 livros, o que a gente sabe que não acontece, né, teria vendido 8 milhões. Mas a gente sabe que não foi essa a realidade. Agora, propagar que foram vendidos 8 milhões de livros significa o quê? Retorno em termos de voto. Né? Sim. É para a galera, sucesso, é jogar para a galera. Né? Então eu leio aquilo no jornal, ou ouço aquilo num programa de televisão ou de rádio, então eu tenho a impressão de que a coisa está funcionando. Né? Até porque é uma cidade que vende 8 milhões de livros em uma semana. Isso é um fenômeno, né? É um fenômeno mundial, até eu diria. Se isso fosse verdade, os livreiros à época não teriam feito greve, se manifestado, passeata contra a localização da Bienal e contra o resultado. Porque há que se deixar claro, existem projetos de bienais que são bienal seriamente falando. Agora, o que acontece aqui é uma festa de livreiros. É para se vender livros. Pergunta o que está sendo vendido nessas bienais que tem acontecido em Campos. Vêm pessoas interessantes, intelectuais, tudo bem. Mas, na realidade, o que está se vendendo, o que está se fazendo... porque deu passe para as crianças adquirirem livros. Que tipo de literatura está sendo Qual o direcionamento educacional que está sendo dado? Está entendendo? Quer dizer, existe todo um contexto que não é pensado. Certo? Além de não ser realidade, esse quantitativo, certo? Que denota que a população está com poder aquisitivo alto, né, para poder adquirir 8 milhões de livros. Então, estamos todos muito bem e investindo corretamente. É a força de expressão que engloba uma série de positividades, série de fatores, entre aspas, né? Quer dizer, que é uma coisa fake, é uma coisa, sabe, totalmente inverdade. Então, as bienais têm se realizado por conta disso que Adriano colocou, que é a pressão. Perfeito. A pressão que as pessoas cobram, que é uma questão que vem se solidificando enquanto um evento cultural, mas na realidade que tem esse perfil. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com o ator Adriano Moura, também com o produtor cultural Capi. Nosso tema é cultura. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.